Meus caros, março desse ano, um evento sobre tecnologia teve um pedaço que era para falar da tecnologia e educação. E uma matéria na Oi, vale a pena a gente comentar, 7 destaques sobre o futuro da educação nesse evento, no Edu 2018, no SXSW 2018. Vamos, item a item, acho que é melhor, né, Marilda? Eu acho que tem coisas interessantes, viu, Roberto? É, né? Nem que seja para passar rapidamente. Sim, beleza. Então, dos 7 destaques de futuro da educação, alguns até já são presentes. Quer dizer, deveria estar no presente já, né? 1. Não é o que se ensina, mas como se ensina. Marildinha. Tudo coisa bem calma, né, Roberto? Nada polêmico, nada que a gente discuta. Essa é uma frase que há muito tempo a gente fala e é muito pertinente. Não é sinônimo de, na minha leitura, né? Não é sinônimo de você diminuir conteúdos, de você colocar coisas muito, na minha leitura também, muito supérfluas, né? Mas é efetivamente ter conteúdos muito que levem você a aprender a pensar, que levem você a aprender a raciocinar de uma maneira coerente, que façam que futuramente você possa ser um cidadão com opiniões próprias e com conceitos fidedignos para uma sociedade. Então, acho que o foco hoje é isso. Concordo e discordo. Eu concordo na ideia em geral. Agora, alguns itens que eu gostaria de destacar. Primeiro, conteúdos. Um dos nossos programas aqui, a gente falou que era a história de quem é que... há tantos anos que eu aprendi raiz quadrada e não uso mais. Isso. Muitos reclamaram por causa disso. Peço desculpas se fomos mal entendidos, mas a ideia é a seguinte. Por que tantos conteúdos de tantos componentes curriculares? Eu preciso saber disso tudo? Ou eu preciso saber o básico, e sabendo o básico eu vou até conseguir chegar nos outros conteúdos quando eu precisar, se eu precisar. Então esse é um item. Perfeito. E ajuda naquela história, então, do que eles estão falando. Agora, não é o que se ensina, mas como se ensina. Aí, só para concluir, então, o que eu vejo? Na verdade, o que se ensina devem ser aqueles componentes curriculares, aqueles conteúdos básicos, mas muito bem dados. Porque aí, com isso, eu consigo ir atrás daquilo que eu precisar. Então falei antes. Não, é isso mesmo, porque nessa questão da cultura brasileira, nós temos que ter muito claro o que é dizer ser básico. E aí é outra polêmica, né? Sim. Porque não vai ficar um estudo medíocre. Porque tem uma cultura geral, algumas questões históricas, tudo que é importante saber. Cultura, claro. Cultura geral, né? Pois é, assim, a gente fala muito, aliás, o BNCC do ensino médio está dando um quiprocó danado. Por quê? Porque é só português e matemática que é obrigatório nos 3 anos. Isso. Eu não sei se a melhor definição, o melhor jeito de resolver é esse. Agora, eu tenho que dar prioridade para a base. Se ele, aluno, tiver uma boa base, ele com certeza vai ter uma boa possibilidade de chegar, de trabalhar com aquilo que ele precisar. Então, qual é a base disso? Aliás, eu não lembro agora, mas eu vou pôr aí na tela, depois na hora que eu vou procurar. É um físico, chegou a ser Nobel de Física, se não me engano russo, que virou ministro da educação lá no país dele. Ele diminuiu os conteúdos curriculares de física de 70 para 5. E ele dizia, se soubesse 5, os outros 65 o cara veio sozinho. Não, talvez seja exagero, mas é um pouco essa a ideia, né? Porque se você falar da questão básica, nesse país que é meio
complicado atualmente, o básico pode ter coisas fundamentais e pode também te passar uma cultura geral. Português e matemática. Deixa eu falar mais da língua portuguesa, que eu domino mais do que a matemática. Você não vai só trabalhar verbo, eu fui, eu cantei, eu dormi. Claro. Não. Você vai fazer um contexto, você vai fazer uma interpretação, você vai fazer uma leitura, e aí você pode usar coisas muito ricas. Uhum. Do jeito que nós estamos atualmente no Brasil, vai por mim. Não. Vai ser conjugar verbo, como na minha época de infância. E hoje a educação não é mais isso. Com certeza. Contextualizada. Então, o problema é Tá isso. aí, Não isso. é pegar o que tinha antes e dar uma roupagem nova. Exatamente. Não funciona assim. Exatamente. Claro. Agora eu quero ver quem é que vai preparar isso, porque eu vou dizer a você. Não enche uma mão quem você tem com muito preparo para fazer essa questão do contexto. Porque as pessoas veem o mínimo necessário. É cômodo. Não tem vontade de estudar, não tem vontade de pesquisar. E a educação hoje pede muita pesquisa, pede muito estudo, Sim, efetivamente, não é sim. só estudo em grupo. Não vem falar esse negócio de história de escola do futuro que é esse grupo, porque não é. Porque a escola do futuro pede também um tempo individualizado para você se inteirar daquele conteúdo, para você contextualizar, para você refletir e aí você partilhar no grupo. Mas aqui tudo é o contrário. As pessoas interpretam de acordo com a sua necessidade, né? Então, eu acho que vai ser bem complicado, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não tenho muitas boas perspectivas em relação a isso, não. Não tenho. Se estiver errado, eu vou voltar aqui e falar. Errei. Não, eu vou dizer para você, Marida. Na perspectiva de fazer qualquer mudança do jeito que está hoje, nenhuma vai dar certo. Então, eu acredito que a perspectiva existe se houver, de fato, investimento no professor. Já falamos isso várias vezes. O BNCC está falando disso, o ensino médio e a necessidade de rever tudo com o professor, de fazer de valorizar o professor. Tem uma série de coisas a serem feitas. Se isso for feito, aí as outras alterações funcionam. Perfeito, perfeito. Agora, o BNCC fala tudo isso e você vê na televisão uma propaganda ridícula de residência de professor. Para com isso, minha gente. Como se isso resolvesse sozinho. Imagina. Vai ter que aprender a escrever primeiro português correto, que nem o português correto são. E eu não sou uma exímia doutora na língua portuguesa, mas o básico do português. A gente sabe redigir, sabe a concordância, sabe a parte gramatical. Eles não sabem nem escrever, eles escrevem casa com Z. E acho que está certo? Nessa linha, Marida, nós já praticamente falamos do segundo item do 7. Habilidades comportamentais e sociais serão mais importantes do que competências técnicas. Perfeito, porque hoje as grandes empresas, quando fazem os seus trabalhos de seleção, para que você para admissão nos empregos, eles fazem algumas estratégias de grupos, de liderança, de saber conviver, de saber trabalhar em equipe, que hoje isso é fundamental, não dá para trabalhar sozinho, né? Não é que é só o técnico, então você tem que ser técnico também. Porque senão a gente vai falar da perfumaria e deixa do profundo. Mas é que o ser técnico, em primeiro lugar, cada vez vai ser mais informatizado, cada vez vai ser mais tecnológico, cada vez mais os robôs vão estar entrando nisso, e o meu técnico, a minha parte técnica vai ser saber fazer aquilo. Vai te ajudar, né? Mas não é o foco, não é o principal. Não. Eu vou ter que ter, mas eu consigo de outras maneiras. Eu estou fazendo meio advogado do diabo, Roberto, porque aqui as pessoas são muito comodistas. Então, quando você fala não precisa ser um bom técnico, qualquer cursinho de esquina vai ser assim. Não é isso. Claro. Não é isso. Não. Aliás, Marilda, diga-se de passagem, habilidades comportamentais e sociais, ensinar isso é dose. Opa! Não é complicadíssimo. Veja, nós falamos aí num dos programas da questão do suicídio. Nós falamos de uma série de questões comportamentais e a dificuldade que nós temos para trabalhar com isso hoje. Ora... Porque a sociedade reflete uma questão do individualismo muito grande. Então, nós estamos em contra-maré. A sociedade é individualista e você pede trabalhar habilidades sociais.
atividades comunitárias. Pois Que é. a outra é sociais e emocionais. Emocionais. Imagina, pô, tudo descompensado. Isso, emocionais e sociais. Emocionais e sociais, exatamente. E veja, sociais. Hoje você só vê briga na internet, hoje você só vê Nossa, dificuldade. são inimigos, você não pode ser contra nada que você se torne inimigo do outro. As pessoas não sabem dividir isso. Não Respeitar o diferente está cada vez mais difícil de acontecer. Muito, 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 muito. Por isso que a gente briga tanto na escola. Porque a escola ainda, não todas, mas algumas escolas, ou muitas escolas sérias, ainda dizem não quando é não, dizem sim quando é sim. Quando você diz não, dá confusão, porque a pessoa não está mais acostumada a lidar com não. E o não é educativo, né? Sim, é isso aí. Os 2 primeiros nós falamos. Vamos ter mais alguns programas com isso para continuar. Os 7 eventos, os 7 dados destaques do futuro da educação. Continuamos no próximo programa, certo, Marilda? Certíssimo.